deixei até hoje pra gravar esse vídeo mais tarde, postar pra vocês, porque assim, né, gente? Bem, o que a gente acordou hoje vendo é que teria uma proposta de um cessar-fogo por 6 semanas entre Israel e o Hamas, só que 2 horas depois a gente viu que esse cessar-fogo foi por água abaixo e não vai ter mais. Então vamos explicar pra vocês o que tá acontecendo. Bem, desde quando começou o ataque à cidade de Rafah que Israel fez e o bicho começou a pegar onde muita pessoa estava morrendo, muitas pessoas civis estavam morrendo, a gente viu que os Estados Unidos tomou uma medida drástica, que é o quê? Terminar com essa guerra, ou pelo menos parar ela o mais rápido possível, tá, gente? Porque senão isso ia dar mais e mais e mais problema, né? E uma das propostas que os Estados Unidos teve e apresentou nesses últimos dias é simplesmente um cessar-fogo durante um tempo. Ou seja, durante 6 semanas, mais ou menos um mês e meio, não iria ter mais guerra. Todas as pessoas, praticamente assim, soldados que estavam lá na Palestina, que eram israelenses, voltariam para o seu território, ou seja, não teria nada militar mais na Palestina. E depois, com 3 fases desse plano, seria ter a devolução dos reféns. Ou seja, primeiro passo, tirar tropas do país, segundo, devolver praticamente os reféns e terceiro, fazer uma espécie de segurança na região para que esses ataques não aconteçam. E até hoje cedo, essa proposta estava sendo até mesmo pensada por Benjamin Netanyahu, e além do Benjamin Netanyahu, até mesmo o Hamas, que estava analisando a proposta falando, acho que podemos parar por um tempo. Só que isso durou poucos segundos, né? Porque a gente viu que teve umas complicações e no final o Benjamin Netanyahu virou e disse o seguinte: olha, a gente sabe que queremos ser feitos de votos, queremos tudo, mas a gente não vai mudar nosso objetivo inicial, que era o quê? Simplesmente acabar com o Hamas, ou seja, eliminar ele por completo desde o início, que era o que Israel quer e principalmente o governo de Benjamin Netanyahu, fazer com que o Hamas seja eliminado e que não tenha mais nenhum problema, ou seja, mais nenhuma ocorrência de ataques dessas organizações terroristas ao povo israelense, ou seja, com a eliminação do Hamas, isso aí não vai acontecer, né? E claramente, segundo o governo de Israel, eles vão manter a promessa deles e vão continuar com, desde o início, o que eles queriam, ou seja, eliminar o Hamas por completo. Mesmo colocando em risco a vida dos reféns e até mesmo tendo em seguida, né, que esse cessar-fogo poderia ser algo realmente bom se tivesse uma colaboração tanto por parte do Hamas, porque aí resolveria um dos principais problemas que Israel tinha, que eram devolver as familiares, os reféns, ou pelo menos assim, né, conseguir com que a maioria sejam liberados. E aliás, essa trégua poderia ser até boa para a guerra, ou seja, ter uma acalmada e segundo até os próprios planos dos Estados Unidos, com essa acalmada poderia chegar ao fim da guerra, ou seja, dela não voltar posteriormente. Mas lembrando, Israel não vai querer isso, tá? 2 motivos que eu acredito que Israel não vai querer isso. Primeiro, o Hamas não é confiável, né? A gente pode ser assim, vai ter proposta, vai parar por 6 semanas. O Hamas pode pegar e simplesmente do nada falar, olha, não mudei a casaca, vai voltar a ter guerra no meio dessa trégua, ou seja, isso aí pode acontecer. O Hamas não é nem um pouco confiável. E segundo, Israel tá querendo ir pro tudo ou nada, já que ela foi tão longe assim. Já que o governo, principalmente o governo de Benjamin Netanyahu, foi tão longe, né? Ou seja, ignorou vários pedidos da ONU. Além de ignorar vários pedidos da ONU, também a gente tem o fato que o governo de Benjamin Netanyahu está sendo aí, né, perseguido e também com chance de condenação no tribunal, ou seja, lá na corte de Yale. Isso aí não é bom para o governo, ou seja, para chegar nesse nível ele já tá pro tudo ou nada entre praticamente ou fazer o trabalho que eles queriam desde o início, que era eliminar o Hamas, ou então nada, na verdade. Não tem outra opção que eles querem. O início era eliminar o Hamas. E eles querem continuar seguindo o plano A que Israel sempre teve. Ou é o plano A ou não é nada para Israel. Israel tá por tudo ou nada depois de tudo que aconteceu. E acredito eu que realmente, já que a gente não vai ter um cessar-fogo tão rápido, o povo palestino vai sofrer bastante. Porque a gente assim sabe que já não tem nem para onde correr, né? A parte norte já foi atacada, agora a parte sul está sendo atacada e claramente para onde essas pessoas vão correr? E eu acho que essa seja a principal questão que o cenário internacional está brigando com Israel. Para onde essas pessoas irão?
ou serão eliminadas? O que vai acontecer com essas pessoas, né? Essa é a grande questão. Porque realmente, uma briga entre o Hamas e o governo de Israel com os militares israelenses é algo que o cenário internacional não tá nem aí. Só que quando envolve questão de vidas palestinas e também até mesmo a vida dos israelenses, a gente vê que isso tem uma importância maior. Por que a importância maior deu da maioria das pessoas para os palestinos? Porque, querendo ou não, eles são um pouco mais fracos do que os israelenses. Então acabou que a galera meio que concentrou lá nos palestinos. Mas isso não significa, pelo menos para mim, no que eu entendo, que as vidas israelenses também não importam. Nada a ver, gente. Sim, os israelenses também têm que ter a mesma dignidade, tá? Tanto por parte dos dois. A questão é que a guerra, desde o início, era para ser entre militares, ou seja, tanto por força militar do Hamas e da faixa de Gaza e força militar de Israel, sem meter as pessoas civis no meio, né? A partir do momento que teve o envolvimento de pessoas civis, a gente vê, querendo ou não, é algo que pode ser considerado, sim, um crime de guerra. Eu acredito mais no crime de guerra por parte do Hamas do que por parte de Israel, tá? Mas Israel também não tá correto. Porque assim, o Hamas, ele começou infiltrando seus atacantes, a gente pode dizer assim, né, os seus soldados no meio da população. Então, quando o governo de Israel chegou, quando o militar de Israel chega, ele não sabe quem é cidadão e quem que é membro do Hamas, ele acaba indo e ataca todo mundo, né? Então, o Hamas teve uma culpa muito maior, mas não significa que ataques de bombardeio, essas coisas que Israel fez, mesmo sabendo que haviam civis, não sejam errados, né? Porque, querendo ou não, eles prezaram, mas o fato de que é melhor eliminar o Hamas do que prestar atenção ali onde ia ser feito o ataque e quais pessoas que poderiam morrer no meio desses ataques civis, né, gente? Mas é uma guerra não acaba sendo assim. Uma guerra sempre acaba a gente morrendo, sempre acaba tendo esses conflitos e sempre quem mais sofre com guerra é a população, tá? O governo não sofre, os membros do Hamas, assim, não sofrem. Quem sofre é a população que tá ali desamparada, que não tem proteção e que acaba ficando perdida no meio dessa guerra por completo, desalojada e assim cada vez mais pior. Mas é isso, gente. Por enquanto, o que a gente tem dessa importante notícia é que essa proposta que os Estados Unidos colocou tinha tudo para ser aprovada e tá tudo legal, tudo beleza, tudo perfeito. Só que não aconteceu e não vai nem acontecer, acredito eu, né? Assim, a esperança que todo mundo tava é que isso aí poderia dar uma acalmada nos ânimos. Só que não vai acalmar e a guerra continua livre, leve e solta. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá aqui amanhã com mais informações.